Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Gravação ativa, né? Para quem for nos assistir aí, tá? Seja bem-vindo, Diego. Boa noite. Sábado a gente teve o nosso encontro, né? Não, domingo nós tivemos o nosso encontro, né? E infelizmente ele não foi gravado, que foi a aula 2. Eu recebi agora nesses últimos dias algumas mensagens e algumas imagens também de pessoas assistindo a primeira aula ainda e já estavam perguntando, cadê a aula 2 e tal. Então, né? Teve aqui a reunião, né? Nós estivemos aqui, mas infelizmente eu não coloquei para gravar, né? Não botei o REC lá em cima. Então eu vou fazer uma nova gravação, né? Uma nova apresentação, né? Só que sem vocês, né? E fazendo a apresentação daqueles temas que ali estão. Muito provável que não saia a mesma coisa, né? Obviamente, mas é a vida, né? A gente acaba esquecendo mesmo e é isso, coisas da vida. Mas a gente estava já caminhando, né, para quase 2 horas de encontro no domingo, e aí eu achei melhor a gente dividir, né, em um outro dia de encontro, e cá estamos nós, né? Ficou faltando 2 partes, basicamente o homem absurdo e a criação absurda, que são as 2 últimas partes que finalizam o mito de Sísifo. Então hoje a gente vai focar nessas 2 partes. Só termos de resumo, recapitulação, né, como em série, cenas do capítulo anterior. No encontro de domingo a gente falou sobre o mito de Sísifo em si, né, a importância do mito, através ali do Mircea Eliade, o que ele fala em mito e realidade, acerca do mito. A razão, o motivo pelo qual o Camus escolheu o mito de Sísifo, né, que é justamente aquele de ser o herói improvável, né, que derrota a morte 2 vezes, engana a morte, né, e vive, por aí vai. Mas também a contraparte do mito, que é justamente o castigo, né, que não é justamente a morte, mas sim a repetição dos atos de Sísifo. E aí a gente falou sobre isso, porque que a gente tem que imaginar o Sísifo feliz, porque o Sísifo é consciente dos seus atos, o que ele fez, né? E é justamente isso que o Camus nos clama aqui no mito de Sísifo. Sejam conscientes da sua condição, a sua condição de humilhada, a sua condição extremamente terrível que nós temos aqui na Terra, né? E por aí vai. Então, lucidez em última análise, né? Se tem uma palavra que a gente pode utilizar muito bem do Camus, né? É lucidez. E aí a gente partiu para uma breve análise dos nomes mais importantes que o Camus cita, né, a partir ali dos Muros Absurdos, que é o segundo subcapítulo da primeira parte, né? A gente falou do Kierkegaard, do Chestov, falou ali do Heidegger, falou ali de outros filósofos, né? E sem muitas demoras, sem muito demorar, eu acho que a gente já inicia hoje o Homem Absurdo com o finalzinho do raciocínio absurdo, que é a primeira parte, que é quando o Camus fala assim: é ruim interromper, difícil contentar-se com uma única maneira de ver, privar-se da contradição, talvez a mais sutil de todas as formas espirituais. O que foi dito acima define apenas uma maneira de pensar. Agora, trata-se de viver. Se na primeira parte do mito de Sísifo nós temos apresentações de ideias, de personalidades, de pensamentos, de filosofias acerca do absurdo, agora nós vamos para uma parte muito mais importante que se chama viver, existência. Se até esse presente momento
o Camus tinha como principal objetivo enumerar situações absurdas, sentimentos absurdos, como ele faz aqui, né? E contradições, ilusões, esperanças e coisas do tipo. Agora, nós temos um momento muito interessante da obra que trata das personalidades, personas, facetas do absurdo, chamado O Homem Absurdo. No ensaio, Camus enumera o que para ele são facetas de vidas absurdas, homens e mulheres que vivem segundo uma espécie de tipo de absurdo e têm consciência disso. Né? Claro, a gente tem uma brevíssima introdução desse homem absurdo, né? Só são 2 páginas, 1 página e meia, por assim dizer, em que o Camus fala: meu campo, diz Goethe, é o tempo. Eis propriamente o enunciado absurdo. O que é de fato o homem absurdo? Aquele que, sem negá-lo, nada faz pelo eterno. Não que a nostalgia lhe seja alheia, mas prefere a ela sua coragem e seu raciocínio. A primeira lhe ensina a viver sem apelo e a satisfazer-se com o que tem. O segundo lhe ensina seus limites. Então, nós temos aí uma definição do que o Camus nos traz acerca deste homem absurdo. Um homem que tem, uma mulher, que tem essa consciência da sua condição, da sua miséria, da sua derrota, né? Mas que vive apesar dos pesares. Então, aqui, nós notamos, né, que o Camus escolhe 3 personagens que ele pode chamar de homens absurdos. A saber, logo de cara, o Dom Juan, a comédia, o ator, e o conquistador. Né? Diante dessas 3 personalidades que o Camus fala, e aí é muito importante a gente ressaltar aqui no momento, uma pergunta pode saltar aos olhos, né, no sentido de que, só são esses 3, só existem esses, né, não existem outros, né? O próprio Camus vai nos dar a resposta. Ele vai dizer que, uma vez mais, o que estas imagens propõem não são morais, nem tampouco implicam juízos. São ilustrações. Essas 3 facetas de homem absurdo que o Camus apresenta são apenas ilustrações. Simbolizam apenas um estilo de vida. O amante, o comediante ou o aventureiro representam o absurdo. Se nós nos reconhecemos em uma dessas 3 facetas, né, obviamente, nós já estamos classificados como homem absurdo. Mas não somente nessas 3. Volta ao Camus quando ele diz: mas também, se quiserem, o casto, o funcionário ou o presidente da República. Basta saber, principalmente o presidente da República onde a gente vive, basta saber e não encobrir nada. Então, as facetas absurdas são tão variadas quanto os exemplos absurdos que o próprio Camus utiliza. Mas, claro, a gente precisa de um exemplo palpável, a gente precisa, de fato, de um primeiro movimento, a gente precisa de algo, né, que faça com que a gente possa tocar, sentir, ou pelo menos pensar: sei, entendi. E o primeiro deles, apresentado aqui na obra, é o Dom Juan, ou o Dom Juanismo, né? Camus utiliza a personagem da literatura para realizar uma reflexão sobre os relacionamentos amorosos, né? Quanto ao amor, vale a pena viver nessa vida pela qualidade ou quantidade? Né? O próprio Camus já começa o capítulo dizendo assim: se amar bastasse,
as coisas seriam simples. Quanto mais se ama, mais se consolida o absurdo. Dom Juan não vai de mulher em mulher por falta de amor. É ridículo representá-lo como um iluminado em busca do amor total. Mas é justamente porque as ama com idêntico arrobo e sempre com todo o seu ser que precisa repetir essa doação e esse aprofundamento. Aqui nós temos um primeiro momento em que o Camus apresenta essa figura, né, do Dom Juan, aquele que entende o que é o amor, por assim dizer, e multiplica a sua instância, reconhecendo, em última análise, que a vida ela é limitada e, portanto, ela deve ser aproveitada. E para ela ser aproveitada, o Dom Juan necessita que esse sentimento seja repetido. Mais ou menos vocês estão tentando aqui assimilar ao que é para o Sísifo rolar a pedra. Só que, claro, aqui com uma certa diferenciação, né? Mas a metáfora é um pouco parecida. Por isso, cada uma delas espera lhe oferecer o que ninguém nunca lhe deu. Em todas as vezes, elas se enganam profundamente e só conseguem fazê-lo sentir necessidade desta repetição. Por fim, exclama uma delas, te dei o amor. Não surpreende que Dom Juan ria dela. Por fim, não, outra vez. Porque seria preciso amar raramente para amar muito. De certa forma, a figura que nos é apresentada através desse capítulo, né, nos mostra em que essa personagem absurda compreende, né, a questão da quantidade, da repetição, como sendo elas necessárias. A cada novo amor do Dom Juan é uma nova vida. Por que viver apenas uma vez? Por que viver apenas um amor? E aí é por isso que o Dom Juan repete-se, porque cada vez que ele volta, que ele ama, que ele encontra outro ser amado, é uma vida que se refaz, que se repete com seus gestos, com as suas atividades, com as suas coisas. Não é só uma que um dia vai ter o fim, mas são várias, né, que no dia haverá um fim, né? Camus faz um certo paralelo, por assim dizer, né? Há duas personagens da literatura, ao Fausto, do Goethe, né, que entrega sua alma ao diabo, vende sua alma ao diabo, e ao Dom Juan. E o Camus fala assim, o lamento do desejo perdido no deleite, esse lugar comum da impotência, não lhe pertence. Isso funciona para Fausto, que acreditou suficientemente em Deus para se vender ao diabo. O trapaceiro de Tirso de Molina responde sempre às ameaças do inferno. Que prazo grande você me deu. O que vem depois da morte é fútil, e que longa série de dias para quem sabe que está vivo. Fausto exigia os bens deste mundo. O infeliz só precisava estender a mão. Já era vender sua alma o fato de não saber desfrutar dela. Dom Juan, pelo contrário, busca a saciedade. Se abandona uma bela mulher, não é de maneira alguma porque não a deseje mais. Uma bela mulher sempre é desejável. Mas acontece que, nela, deseja outra, o que não é a mesma coisa. Quando o Camus utiliza essas duas representações da literatura, né, uma Fausto do Goethe, né, e a outra o próprio Dom Juan, nós observamos essa questão da satisfação. Se a venda da alma que Fausto o faz é para um consumo de bens no mundo, já Dom Juan busca a saciedade, os prazeres, algo que ele consegue, claramente, sem a necessidade, né,
desse sortilégio, subterfúgio. E aqui mora uma questão preeminente, que é a necessidade que o próprio Dom Juan tem de ter o seu desejo consumado em outra, em outra, em outra, em outra. O exercício de saciedade, que não é posto de forma nenhuma, não é satisfeito com as outras coisas que existem no mundo. Para ele, este é o único objetivo que lhe apetece, né? O discurso de Dom Juan provoca bastante indignação, ou a risada cúmplice que degrada aquilo que admira. Assim como aquela frase que serve para todas as mulheres, mas para quem busca a quantidade de prazeres, só interessa a eficácia. Para que complicar as fórmulas que funcionaram bem? Ninguém, a mulher ou o homem, as ouve, só ouve a voz que as pronuncia. São a regra, a convenção e a cortesia. Elas são ditas e depois o mais importante ainda falta fazer. Dom Juan já se prepara para isso, porque teria um problema moral. Claro. Só um minutinho. A moralidade não é de forma nenhuma um problema encontrado aqui. Se entende, né, claramente por essa lógica voltada à quantidade, né, que a sua satisfação é plena. O que Dom Juan põe em prática é uma ética da quantidade, ao contrário do santo, que tende à qualidade. Se o sedutor Dom Juan prefere muitas mulheres, o santo prefere apenas um amor. E nem mesmo é um amor físico. Né? É claro que existe um limite. Né? Existe um limite nessa questão do Dom Juanismo. O corpo envelhece. Não é possível amar do mesmo jeito. Se muda o jeito de amar. Só chamamos de amor o que nos une a certos seres por influência de um ponto de vista coletivo gerado nos livros e nas lendas. Mas do amor só conheço a mistura do desejo, ternura e entendimento que liga a determinado ser. Se existe uma tradição a respeito do amor, que é o que vocês verificam em livros e filmes e por aí vai, para o Camus existe uma outra verificação do amor, que é essa mistura de desejo, ternura e entendimento. Dois seres são ligados através de ternura, desejo e entendimento. Tal composto não é o mesmo em relação a outro. Não tem o direito de revestir todas essas experiências com o mesmo nome. Não posso classificar como amor, em definitivo, aquilo que as pessoas acham ou pensam que é o amor. Isso vai depender do que cada uma delas soube, ou experimentou, ou leu, ou sei lá o que for, em relação ao próprio amor. Torna-se um universo extremamente individual, um sentimento. E por que a filosofia, por exemplo, não se debruça sobre a questão do amor tanto quanto outras matérias, como, por exemplo, como conhecer, o entendimento e por aí vai? Porque ela é extremamente difícil de ser categorizada. Porque ela não pode ser categorizada. O amor não pode ser colocado dentro de um sistema. O amor não pode ser posto dentro de um tratado de filosofia, por exemplo. Posso dizer e enumerar as formas com qual eu amo algo ou alguém, como muitos filósofos já fizeram
inclusive o próprio Santo Agostinho. Mas isso tem um objeto de amor muito próprio da filosofia cristã medieval, que é Deus. O objeto de amor da filosofia medieval é Deus. O objeto de amor da filosofia moderna é o conhecimento. O objeto de amor da filosofia contemporânea ela ainda está descobrindo o que é, né? Afinal de contas, a gente ainda está vivendo a filosofia contemporânea. Mas não posso, de forma nenhuma, dizer que o amor é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não há amor generoso, senão aquele que se sabe ao mesmo tempo passageiro e singular. São todas essas mortes e esses renascimentos que constituem para Dom Juan o eixo de sua vida. É a maneira que ele tem de dar e de fazer viver. Será que se pode falar de egoísmo? Será que a gente pode dizer que o Dom Juan é egoísta? Ao princípio, momento em que ele só está se preocupando com o seu prazer e com a forma de se renascer e viver, né? Para renascer e viver, ele vai precisar de uma outra pessoa. Não dá para ele fazer isso sozinho. Ele precisa de uma outra mulher que seja desejável, que ele sinta amor por ela, ao ponto do momento XYZ ele ter que renascer. Penso agora em todos os que desejam um castigo para Dom Juan, seja como for. Não apenas na outra vida, mas também nessa. Pense em todas as histórias, lendas e brincadeiras sobre Dom Juan envelhecido. Mas Dom Juan está preparado para isso. Para um homem consciente, a velhice é o que está presságia, não é de nenhuma surpresa. Então, esse é o ponto X, esse é o ponto fundamental do homem absurdo Dom Juanesco. Ele sabe que a velhice vai chegar. Ele sabe que ele não pode tomar 10 Viagras. Ele sabe que também não pode se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele sabe que não pode passar a noite ou a madrugada inteira amando e por aí vai. O corpo se esgota. Eis o absurdo. Esse esgotamento do corpo significa para Dom Juan uma morte, essa velhice. Só que o Dom Juan está consciente disso, está preparado, estava preparado uma vida inteira para isso. Por isso ele escolhe a quantidade. Ninguém quer rir desse Dom Juan atormentado e lastimável. Tem compaixão dele. Será que o próprio céu o redimirá? Mas não se trata disso. No universo que Dom Juan vislumbra, o ridículo também está incluído. Ser punido lhe parece normal. É a regra do jogo. E a sua generosidade consiste justamente em ter aceito inteiramente a regra do jogo. Mas ele sabe que tem razão e que não pode tratar-se de castigo. Um destino não é uma punição. Esse é o seu crime, e se entende que os homens do eterno exijam um castigo. Dom Juan chegou a uma ciência sem ilusões, que nega tudo o que lhe professa, amar e possuir, conquistar e esgotar. Eis sua maneira de conhecer. Só na morte ele adquirirá uma culpa, agora lendária. É isso, né? Pode-se parecer, né, em primeiro momento, uma figura extremamente triste, né? Mas a gente não pode classificar com tristeza, né, uma existência dessa que se utilizou de amores e de prazer. Claro, nós podemos tecer uma série de juízos de valores morais em relação a essa faceta do absurdo, né? Mas a gente não pode falar de infelicidade propriamente. Primeiro porque ele viveu bastante, né? Sentiu todos esses prazeres,
viveu como se fosse a última vez, nesses sentidos próprios desses relacionamentos, e, em última análise, porque tem consciência da sua velhice, da sua finitude, né? Ele sabe que em um determinado momento a falibilidade chegará e ele não poderá mais exercer aquilo que lhe era vida. Então, para ele, é somente uma passagem de chegada para a morte, né? E como isso vai acontecer? Bom, as lendas, as brincadeiras e por aí vai, a imaginação principalmente, estão aí para desenhar o final de Dom Juan, né? A próxima faceta do absurdo, o homem absurdo, é o comediante, que vocês conhecem muito bem. Vocês veem todas as vezes nas televisões, nos teatros, no YouTube, no Instagram, seja onde for. A comédia, né, como o Camus vai classificar esse capítulo, né, é o ator. O ator é um homem absurdo, homem ou mulher, pois vive a vida dos outros e representa durante um determinado espaço físico e duração, tempo, inúmeras vidas. Como Camus vai exemplificar isso nesse mini capítulo aqui? Camus vai dizer, através do Hamlet, o espetáculo é a armadilha com que eu vou capturar a consciência do rei. Isso é Hamlet, né? Na hora em que Hamlet entende que o rei é que matou seu pai, despojou a sua mulher, a sua mãe, e agora ele acredita que com essa peça de teatro vai fazer com que a consciência do rei, né, em relação à morte do pai de Hamlet, né, seja a grande acusadora. Capturar é a expressão adequada, pois a consciência anda rápido e recua. É preciso pegá-la no voo, no momento inapreciável em que lança um olhar fugidio sobre si mesma. O homem cotidiano não gosta de demorar. Pelo contrário, tudo apressa. Ao mesmo tempo, porém, nada lhe interessa além de si mesmo, principalmente aquilo que poderia ser. Daí seu gosto pelo teatro, pelo espetáculo, onde lhe são propostas tantos destinos que lhe oferecem a poesia sem lhe impor sua amargura. Vamos substituir o teatro pelo cinema. Camus propriamente não viveu ali o apogeu do cinema francês, né? Mas tinha noção, né, da qualidade do cinema, apesar de gostar mais de teatro. O que interessa aqui nesse momento, muito próprio, né, é que o Camus verifica que o ator é uma personagem, um homem extremamente absurdo, porque pela capacidade em que ele tem de viver outras vidas. O ator escolheu, então, a glória inumerável, aquela que se consagra e se experimenta. Ele é quem tira a melhor conclusão do fato de que tudo há de morrer um dia. Um ator consegue ou não consegue. Pelo menos, um escritor conserva a esperança, mesmo que seja desconhecido. Supõe que suas obras darão testemunho do que ele foi. O ator nos deixa, no máximo, uma fotografia. E nada de que era. Seus gestos e silêncios, sua respiração curta, seu hálito amoroso chegará até nós. Na perspectiva do teatro, o que o Camus está verificando aqui. O teatro visto na perspectiva única, aquela experimentada ali, ponto final. Né? Hoje a gente já tem espetáculos que são gravados, enfim, por aí vai. Para ele não ser conhecido é não representar, e não representar é morrer 100 vezes com todos os seres que teria animado ou ressuscitado. Nós temos, inclusive, uma época muito terrível da nossa existência, da nossa história, em que os atores eram considerados hereges, né? Eram considerados seres sem alma, porque eles não viviam a vida que lhe era posta. Um ator sempre vivia outras vidas. Um ator e uma atriz, historicamente falando, sempre estiveram ligados em grupos de marginalidade, né? Grupos circenses,
não existia uma profissão de ator, né? Não existia uma CLT de ator, né? Acho que até hoje não tem mais, né? A Globo está demitindo todo mundo aí. Então, o que a gente verifica, né, é que não existia, de fato, essa questão do ator como uma celebridade que ganha dinheiro, que é respeitada, que tem que fazer publicidade e por aí vai, né? O ator era visto como um maldito. Claro que isso foi mudando com o passar do tempo e por aí vai. Hoje a gente tem figuras, atores e atrizes em níveis altíssimos, tanto de competência artística como financeira, né? Pelo sucesso de filme, pela qualidade, enfim. Então a gente tem essa perspectiva. Mas a gente tem que lembrar que houve uma época em que a profissão de ator e de atriz, né, era considerada heresia. Percorrendo assim os séculos e os espíritos, imitando o homem tal como se pode ser e tal como é, o ator se junta a esse outro personagem absurdo, que é o viajante. Aqui é interessante porque o Camus ele dá um spoiler, né, de uma outra personagem absurda, que é o viajante, aquele que não tem morada, aquele que viaja, que quer conhecer o mundo e não põe um local fixo, sempre está em um canto, em outro e por aí vai, né? O Camille ele vai falar que às vezes o ator pode se confundir ao personagem. Às vezes, para pegar um copo, ele repete o gesto de Hamlet, erguendo a sua taça. Não é tão grande a distância que separa dos seres a que deu vida. E então ele ilustra com abundância todos os meses e todos os dias essa verdade fecunda. Não há fronteira entre o que um homem quer ser e aquilo que ele é. E o que ele é demonstra, sem preocupado em figurar melhor, é até que ponto o parece fazer ser. Pois sua arte é isto, fingir totalmente. Entrar o mais fundo possível em vidas que não são a dele. E aí, claro, pessoal, exemplos recentes não vão faltar, né? Muito se fala, né? Muito se fala da personagem Coringa, né? Da série Batman, como cada ator, né? Como o Jack Nicholson, o próprio Heath Ledger e outros, né? Vivenciaram a psicologia desse personagem de um modo que isso até lhes fez mal, né? Lhe trouxe sérios problemas. Jack Nicholson, inclusive, dizia que tinha pesadelos, né? O Heath Ledger também teve alguns problemas em relação a isso. Então, a gente percebe, né, como, de fato, às vezes, essa personagem, né, se modifica de uma maneira, se entranha na existência do outro, né, do ator, de uma maneira tão profunda. Tem um documentário do Jim Carrey em que a gente tem a noção de que, ao fazer um personagem chamado Andy Kaufman, algo mudou na vida dele. Parece que ele, segundo o documentário, existiam momentos, inclusive, que o próprio Jim Carrey interpretava o Andy fora da câmera, né? A câmera estava longe, não estava desligada, mas mesmo assim ele continuava atuando, né? É como se aquilo tivesse se confundido nele de uma maneira que não dá para explicar, né? Bom, ao cabo desse esforço, fica claro sua vocação, aplicar-se de corpo à alma a ser nada ou a ser muitos. Quanto mais estreito for o limite que lhe é dado para criar seu personagem, mais necessário é seu talento. Ele vai morrer dentro de 3 horas com o rosto que tem hoje. Precisa sentir e expressar em 3 horas todo um destino excepcional.
Isto se chama perder-se para tornar a se encontrar. Nessas 3 horas, ele vai até o fim do caminho sem saída que o homem da plateia leva toda a sua vida para percorrer. Por que o ator é tão absurdo assim, né? Justamente por isso. Ele tem 2 ou 3 horas para viver a vida que nós levamos uma vida inteira, 80, 70, 60 anos para viver. Como isso é possível em um nível tão intenso, em um nível tão verossímil? O ator mímico do perecível só treina e se aperfeiçoa na aparência. A convenção do teatro é que o coração só se expressa e se faz entender pelos gestos e com o corpo, ou pela voz, que é tanto da alma quanto do corpo. A lei dessa arte quer que tudo cresça e se traduza em carne. Se fosse preciso amar em cena como se ama, usar a insubstituível voz do coração, olhar como se admira, então nossa linguagem seria cifrada. Aqui os silêncios precisam se fazer ouvir. O amor levanta o tom e a própria imobilidade torna-se espetacular. O corpo é rei. Tá, aqui, é claro, inclusive uma certa familiaridade da própria do próprio estilo do Camus em relação ao teatro. É muito corpóreo mesmo, muito físico. Uh, é o próprio exemplo que o Camus utiliza aqui no texto, na página 95, que ele diz: como a igreja não iria condenar tal exercício no ator, ela repudiava essa arte, a multiplicação herética das almas, a orgia das emoções, a pretensão escandalosa de ser um espírito que se nega a viver um destino único e se atira em todas as intemperâncias. Quer dizer, eu, como ator, não decido ser o ator, o José, o Zé, ou sei lá quem, mas eu quero ser Hamlet, eu quero ser todos aqueles que eu posso um dia ser. E eu me transformo. A minha voz, a maquiagem, né? Eu deixo de ser quem eu sou para ser uma outra pessoa. Para o Camus, isso é um homem absurdo. O nosso último momento dos homens absurdos que o Camus exemplifica é o Conquistador, né? Claro, aqui a gente já pode, né, tentar de alguma maneira verificar que a gente está falando de conquista, né, conquista amorosa, não porque ele já fala isso no sentido do Dom Juanesco, né? Boa noite, Cleiton, seja bem-vindo. O Camus já fala isso no sentido Dom Juanesco, né? Então não se trata de conquista amorosa. Então o que seria essa conquista, né? Entre os 3 exemplos que o Camus utiliza aqui, né, a conquista é certamente a mais complicada, a mais difícil. A gente pode, em resumo, dizer que se trata de um homem de ação, mas a gente não pode negar a ele também o hábito do pensamento. Mas vamos lá, vamos tentar, que o negócio aqui é mais complicado. Não, diz o Conquistador, não pensem que pelo fato de amar a ação precisei desaprender a pensar. Ao contrário, posso perfeitamente definir no que acredito, pois acredito nisso com intensidade e eu vejo com uma visão segura e clara. Desconfiem daqueles que dizem: conheço bem demais para poder expressá-lo. Porque, se não podem, é porque não conhecem, ou por preguiça, não passaram da casca. Não tenho muitas opiniões. No fim da vida, o homem percebe que passou anos confirmando uma única verdade, mas só uma. Se é evidente, basta para guiar uma existência. Por meu lado, tenho decididamente alguma coisa a dizer sobre o indivíduo. Deve-se falar dele com rudeza e, se for preciso, com o desprezo conveniente. Um homem é mais homem pelas coisas que silencia do que pelas que diz. Vou silenciar muitas, mas acredito firmemente que todos aqueles que julgaram o indivíduo o fizeram com bem menos experiência do que nós para fundamentar seu juízo.
Aqui trata-se, né, pessoal, desse conquistador, primeiro, geográfico, e posteriormente, no sentido que nós temos hoje, numa conquista existencial, numa conquista relacionada não somente a territórios, né, mas também à própria existência, né? E aí vamos tentar verificar isso daí. Nossa época, suas ruínas e seu sangue nos enchem de evidência. Os povos antigos, e mesmo os mais recentes, até a nossa era das máquinas, podiam comparar as virtudes da sociedade com a do indivíduo, descobrir qual deles devia servir ao outro. Isso era possível, primeiramente, em função de uma aberração tenaz no coração do homem, segundo a qual os seres foram postos no mundo para servir ou para serem servidos. Isso ainda era possível porque nem a sociedade nem o indivíduo haviam mostrado até então todas as suas capacidades, né? Que nós estamos falando, claro, dessas guerras, né? Ainda estamos aqui no âmbito da conquista geográfica, territorial, não somente no plano das grandes navegações, mas também nos outros tipos, né? Reinados, né? Tribos e por aí vai. Para quem se sente solidário ao destino deste mundo, o choque de civilizações tem qualquer coisa de angustiante. Assumi essa angústia ao mesmo tempo em que quis entrar no jogo. Aqui, pessoal, é muito importante eu ressaltar para vocês, e aí vocês já devem ter escutado isso algumas vezes, a palavra jogo, né? Em francês, jeu. Ela é extremamente importante dentro do mito de Sísifo, tanto que ela é várias e várias vezes repetidas. Regras do jogo, entrar no jogo, jogar, né? Isso não é uma coisa que o Camus desenvolveu, como, por exemplo, jogo da existência, né? Isso é algo que o Camus ele não desenvolveu. Possivelmente desenvolveria, mas aqui ele dá apenas essas bases e esses nomes em relação ao jogo. E é claro, existe personagem absurdo que goste mais de jogo do que o conquistador. Para ele, a conquista de um território é um jogo, né? Ele segue a regra do jogo de conquista, né? Não dos direitos humanos, tortura, ou seja lá o que for. Mas sempre chega um momento em que é preciso escolher entre a contemplação e a ação. É importante destacar aqui para vocês. Contemplar está relacionado a uma prática religiosa ou filosófica. A contemplação, ela é reflexão da fé ou ela é reflexão puramente racional? A ação, não. A ação pertence aos homens de ação, mulheres de ação, sejam eles conquistadores, políticos, militantes, militantes de causas, né, e por aí vai. Tem uma hora que a gente tem que escolher. Ou a gente pensa, ou a gente age. Isso se chama tornar-se homem. Tais dilaceramentos são terríveis, mas para um coração orgulhoso não há meio termo. A Deus ou o tempo, a cruz ou a espada. Ou este mundo tem um sentido mais elevado que ultrapassa suas agitações, ou somente essas agitações são verdadeiras. É preciso viver com o tempo e morrer com ele, ou fugir dele para uma vida maior. O conquistador decide ou o eterno ou o tempo, ou a cruz ou a espada.
é aquela velha frase que vocês já ouviram falar muitas vezes: não dá para servir dois senhores, não dá para ser 8 ou 80 na existência, não dá para morder e assoprar, não dá para ser meio termo. Sei que se pode transigir e que se pode viver no século e acreditar no eterno. Isso se chama aceitar. Mas este termo me repugna e quero tudo ou nada. Isso aqui, pessoal, é muito parecido com o que Ivan Karamazov quer em Os Irmãos Karamazov, quando ele diz: ou todos são salvos, ou nenhum é salvo. Se escolho a ação, não pensem que a contemplação seja para mim uma terra desconhecida. Mas ela não pode me dar tudo. E privado do eterno, quero me aliar ao tempo. Aqui vocês percebem, né, que nós temos duas noções históricas, que o Camus não vai se aprofundar nisso, ele vai se aprofundar nisso um pouco mais no Homem Revoltado, que é a noção do eterno e a noção do tempo. A noção do eterno está presente, obviamente, em muitas filosofias, como eu disse para vocês. Filosofias voltadas para a religião cristã, e o tempo vai estar muito voltado para aquela questão de casualidade, né? Então eu tenho que escolher uma das duas coisas, né? Não quero pôr na minha conta a nostalgia nem a amargura, só quero ver a clareza. Eu lhe digo, amanhã você será mobilizado. Para você e para mim, isso é uma libertação. O indivíduo nada pode e, no entanto, pode tudo. Com esta maravilhosa disponibilidade, vocês entendem por que exalto e arraso ao mesmo tempo? O mundo o tritura e eu o liberto. Eu lhe proporciono todos os seus direitos. Os conquistadores sabem que a ação é inútil em si mesma. Só há uma ação útil, aquela que recriaria o homem e a terra. Eu jamais recriaria os homens, mas é preciso pensar como se. Pois o caminho da luta me faz encontrar a carne. Mesmo humilhada, a carne é minha única certeza. Só posso viver dela. A criatura é minha pátria. Por isso escolhi esse esforço absurdo e sem alcance. Por isso estou do lado da luta. Nossa época se presta a isso, já disse. Até agora a grandeza de um conquistador era geográfica. Ela se media pela extensão dos territórios vencidos. Não é por acaso que a palavra mudou de sentido e não designa mais um general vencedor. A grandeza trocou de campo. Ela está no protesto e no sacrifício sem futuro. E também aqui, não por acaso, do custo da derrota. A vitória seria desejável, mas só há uma vitória, e ela é eterna. É aquela que nunca conseguirei. Eis onde tropeço e fico pendurado. Uma revolução é sempre contra os deuses, a começar pela de Prometeu, o primeiro dos conquistadores modernos. Trata-se de uma reivindicação do homem contra o seu destino. A reivindicação do pobre é apenas um pretexto. Essa parte é um pouco longa, mas ela exemplifica, obviamente, o que se trata o conquistador no final das contas, né? E era extremamente necessária que eu lesse para vocês, para que a gente pudesse fazer, pelo menos, uma breve análise sobre. Aqui, obviamente, vocês percebem que existe um conflito histórico presente no mundo. É um sentimento, uma sensação absurda ter que escolher entre o eterno e o tempo, entre a reflexão, e a ação. É absurdo ter que lutar, porque tudo em nós repulsa de contrário. Rousseau, quando diz que o homem é bom e a natureza o corrompe, está sendo inocente. Porque ele ainda não tem, obviamente, porque ele nunca leu Camus, a noção exata desse conflito interno entre
a nostalgia e a esperança. Rousseau não tem o entendimento, era um suíço, então, enfim, as coisas eram boas, as coisas ainda são boas na Suíça, mas as coisas são tranquilas, né? Então, nesse sentido, né, como nós podemos, né, evidenciar, né, certas tragédias, né, certas formações, por assim dizer, né? Pessoal, espera só um bocadinho, peraí. Pronto, desculpa, pessoal, um pequeno probleminha aqui, mas já foi resolvido. Ah, Rousseau não tinha essa verificação. Quando ele diz que o homem é bom e a natureza o corrompe, ele tem uma noção do seu tempo em relação a isso. Noção essa que, obviamente, Thomas Hobbes é oposto, né? Ele já sabe que o homem é ruim, o homem é lobo do próprio homem, aquela coisa toda que vocês sabem. Mas aqui no caminho a gente resolve esse problema. O homem não é bom e nem é ruim. O homem tem um conflito a ser resolvido. E não é com o próprio homem. Não é que o homem seja o lobo do próprio homem, nesse sentido em que ele tem um conflito com outro homem que precisa ser resolvido. E não é na instância de Rousseau, em que o homem é bom e todos nós, homens, seremos maravilhosos e tal. Né? Welcome to the party in the jungle. Não! Trata-se de compreender este amargo conflito entre um universo mudo, que nada me explica, em que eu nasço e não me dá um manual de instruções. Já começa por aí. Trata-se de um conflito em que eu não sei como eu posso ser familiar a este mundo que me rejeita de tantas maneiras, esse mundo. Se eu sair aqui desse planeta, a radiação me destroça. Eu não posso ficar mais de 2, 3 minutos sem oxigênio. Tem várias coisas que podem nos matar, plantas, venenos, animais, bichos, doenças, vírus, um negócio microscópico que entra no nosso corpo, detona todo o nosso, e a gente morre. Que raio é esse de superioridade que a gente tem para ficar lutando por essas ideias estranhas e confusas que aparecem na história? Por que eu tenho que eleger a história como segmento superior e absoluto? Se o que eu tenho de prova é isso, é minha carne, que é o que o conquistador escolhe com uma certeza para ele. Ele vai lutar pelos humanos, ele vai lutar pela carne. A gente vai ver no próximo mini curso, e aí eu já vou adiantar aqui para vocês, do Homem Revoltado, a revolta metafísica. Que ela aqui, em 42, o Camus já está falando um pouco sobre isso aqui na Conquista, quando ele diz que todas as revoluções são contra os deuses, né? Como vocês bem sabem, revolução, né, trata-se de um termo emprestado da ciência, trata-se de uma reviravolta completa de cosmo, estrela e coisas do tipo, que nós trouxemos, obviamente, para a questão política, em uma mudança completa de um regime, de um modus operandi dentro de uma chamada designada sociedade. Né? Bom, é isso. Né? Tentei ser o mais didático possível na questão do conquistador, espero de alguma maneira ter ajudado a compreender essa figura absurda e por que ela é absurda, né? Porque, e aí eu vou repetir de novo a frase para vocês da página 101 do Mito de Sísifo. Os conquistadores sabem que a ação é inútil em si mesma. Não é propriamente o conquistador que vai para conquistar um território e ponto final. Só uma ação útil, aquela que recriaria o homem e a terra.
eu jamais recriaria os homens. Então, trata-se de recriar a Terra. Quando a gente vê um ser humaninho dizendo que vai colonizar Marte, ou o raio que o parta, é isso. Não se trata de recriar a humanidade, os homens, mas é preciso pensar como se. E aí vocês me perguntam, o absurdo existe em Marte? Quando o homem... Lembrem-se, o absurdo está no homem e no mundo, e na correlação entre os dois. Se existe absurdo em Marte, não sei. Se tiver algum homem lá, certamente existirá. Uh, Como eu disse para vocês, né, são apenas ilustrações, essas três que a gente exemplificou aqui. São símbolos. Pode-se falar de tantos outros. Pode-se falar do funcionário público. Pode-se falar do presidente da República. Pode-se falar do santo. As chamas da terra valem tanto quanto os perfumes celestes. Um deles, o conquistador, mais do espírito, Dom Juan, mais do conhecimento, o comediante, da inteligência, sabe disso melhor do que ninguém. Não merece qualquer privilégio na terra ou no céu aquele que levou à perfeição a doce e pequena mansidão de cordeiro. Nem por isso deixa de ser, no melhor dos casos, um querido carneirinho ridículo com chifres e mais nada, admitindo-se que não estoure de vaidade e não provoque um escândalo com suas atitudes de juiz. Em todo caso, seria preciso restituir rostos mais calorosos ao raciocínio absurdo. A imaginação pode acrescentar muitos outros, ancorados no tempo e no exílio, que também sabem viver à medida de um universo sem futuro e sem franqueza. Este mundo absurdo e sem Deus é povoado, então, por homens que pensam com clareza e não esperam nada. E ainda não falei do mais absurdo de todos, o Criador. Eu acho que na próxima meia hora, eu acho que a gente consegue encerrar definitivamente aqui. E eu vou tentar dar um FF, um Fast Forward, porque é uma parte muito complicada, densa, né? Mas extremamente necessária. O Camus está dizendo, eu não falei para vocês, pessoal, do homem mais absurdo de todos. Do mais, do top das galáxias. Que é quem? Ele mesmo, o próprio Camus, na figura de criador, de escritor. Para o Camus, a personagem mais absurda de todos é o escritor. Em resumo, em linha geral, por que o escritor é o mais absurdo de todas as personagens? Porque ele pode criar. E ele pode criar o que ele quiser. Ele pode criar uma ficção, ele pode criar uma narração verdadeira, ele pode criar uma notícia, e a notícia pode ser verdadeira ou falsa. Ele pode criar filosofia, ele pode criar romance, ele pode criar tudo. Ele é uma espécie de mini-deus. A criação absurda ela é dividida em três partes. Né? A primeira parte delas é filosofia e romance. Né? Como importância em um mundo esgotado, a arte dá seus lampejos de graça e encontra o ar que lhe ordena. É a grande mania de ser maior do que todos. E agora com a literatura, que é capaz de criar o que quiser, mas quem chamaremos de filósofo? O literata ou o pensador? Qual dos dois a gente pode chamar de filósofo?
Todas essas vidas mantidas no ar, varo do absurdo, não se sustentam sem algum pensamento profundo e constante que as impulsione com sua força. Só pode ser aquilo um singular sentimento de fidelidade. Homens conscientes foram vistos cumprindo sua tarefa em meio a guerras mais estúpidas, sem por isso se considerarem em contradição. Trata-se de não eludir nada. Há, assim, uma felicidade metafísica em sustentar a absurdidade do mundo. O conquistador ou o ator, o amor inumerável, a revolta absurda são homenagens que o homem rende à sua dignidade numa campanha em que está vencido de antemão. Resumindo para vocês, esses homens absurdos, eles têm consciência da finitude, eles têm consciência de que um dia eles vão morrer, eles têm uma consciência de que esse mundo é finito, que não há nada além e que nós estamos completamente desamparados. Esses homens absurdos têm essa consciência. E o que é que eles vão fazer? Ou eles vão amar sem medida, ou eles vão viver atuando sem medida, ou eles vão conquistar territórios ou conquistar a existência sem medida. A questão da medida ela é extremamente necessária em Camus, porque aqui nós observamos que essas figuras elegem a desmedida. Trata-se apenas de ser fiel à regra do combate. Por que ser fiel à regra do combate? Porque eu sei que eu vou morrer. Mas só porque eu sei que eu vou morrer e que a minha existência é finita, isso quer dizer que eu vou sair por aí atirando em todo mundo, que eu vou sair por aí amando todo mundo, que eu vou sair por aí conquistando todos os territórios e que eu vou... Não. Trata-se apenas de viver. É como uma partida de futebol entre o Real Madrid e o meu time do rachão de futebol do clube. A gente sabe que vai perder. Essa é a certeza absoluta que a gente tem. A gente sabe que vai perder. Não tem para onde fugir. A gente não vai ganhar. Mas a partida vai ser legal? A partida vai ser divertida? A partida vai ser interessante? Eu vou poder conhecer os caras? Pô, eu vou poder... Caramba, o cara tá... Pô, me driblou, massa, fantástico. Em última análise, pessoal, é a experiência. A regra do combate é não sair, é não desistir. Eu sei que isso aqui parece uma coisa meio coach e autoajuda, mas, por favor, não é. Ser fiel à regra do combate é não desistir, é enfrentar de cabeça erguida, é enfrentar o absurdo. Como é que eu vou enfrentar o absurdo? Sei lá. Vai vendo o que é o absurdo, vai percebendo quais são, o que tem na tua vida de tão absurdo assim, enfrenta, né? É uma ordem quase, né? É bem categórico enquanto a isso. Claro que nem todos enfrentam, né? E há muitos que fogem desse combate. Não só pelo suicídio. A gente viu na aula passada, existe o suicídio filosófico. Eu não preciso me matar para escapar do absurdo. Eu posso viver com o absurdo. Eu posso amá-lo. Isso é suicídio filosófico. Eu posso, inclusive, ser um agente causador do absurdo. Estou com ele e não abro. Né? Então, é justamente isso, né, que o Camus está demonstrando aqui. Né?
Pessoal, eu vou fazer só uma pausazinha de 5 minutinhos, até mesmo para tomar uma água, que a garganta aqui tá complicada. 5 minutinhos só e eu retorno, ok? Aí vocês aproveitam e também tomam uma água, não sei, tá certo? Coisa rapidinha. Ok, ok, voltamos com a garganta hidratada, né? Lubrificada, água, sempre muito importante. Deixa eu ver se teve alguma interação aqui no chatson. Não, só o Cleiton. Tá as ordens, Cleiton. Não precisa se desculpar de atraso, não. Tá tudo bem. É isso, né, pessoal? Filosofia e romance, né? É, sempre tiveram, assim, em alguns momentos históricos unidas e em outros momentos afastadas. Enfim, tem, tem pensador que diz que é a mesma coisa, como Camus vai dizer. Tem outros que vão dizer que não tem relação nenhuma, que é bobagem a relação de uma literatura com uma filosofia. Cada um com a sua opinião nesse sentido. A minha é que filosofia e literatura estão de mãos dadas, né? E servem muito para muita coisa.
E o pior de tudo, criar é viver duas vezes. Nesse universo, a obra é então a oportunidade única de manter sua consciência e de fixar suas aventuras. Se eu não posso ser um conquistador e me lançar à ação com ou sem sentido, eu posso criar. Eu posso, de alguma maneira, inventar um mundo com pessoas, com situações, e tentar, claro, de alguma maneira, criar uma realidade. Camus vai falar assim: todos tentam imitar, repetir e recriar sua própria realidade. É normalmente o comportamento de quase todos os escritores, certo? Sempre acabamos adquirindo o rosto de nossas verdades. A existência inteira, para um homem afastado do eterno, não passa de uma imitação desmesurada sobre a máscara do absurdo. A criação é o grande imitador, né? Então, é com a criação em que eu posso criar esse universo místico, mágico, maravilhoso e tal, etc. Mas tem um perigo muito grande nisso. A explicação é inútil, mas a sensação perdura, e com ela os incessantes chamados de universo inesgotável em quantidade. Agora se entende o lugar que ocupa a obra de arte. Ela marca ao mesmo tempo a morte de uma explicação e a sua multiplicação. É como uma repetição monótona e apaixonada dos temas já orquestrados pelo mundo. O corpo, a imagem inesgotável no frontão dos templos, as formas ou as cores, o número ou o desespero. Cada história que eu crio, cada criação tem um quê de realidade, de realismo. Mas existe um perigo imenso. Como eu posso recriar, através da minha obra, através da minha arte, um mundo que seja perfeito, um mundo, né, em que o absurdo não exista? Isso é perigosíssimo. Nunca se insistirá o suficiente na arbitrariedade da antiga oposição entre arte e filosofia. Se pretendemos entendê-la no sentido bem preciso, certamente ela é falsa. Só se quisermos dizer que cada uma dessas duas disciplinas tem seu clima particular. Isso, sem dúvida, é verdade. A única argumentação aceitável residia na contradição entre o filósofo encerrado no meio do seu sistema e o artista situado diante de sua obra. Mas isto era válido para uma certa forma de arte e de filosofia, que aqui consideramos secundária. A ideia de uma arte separada do seu criador não apenas está fora de moda, como é falsa. Em oposição ao artista, afirma-se que nenhum filósofo jamais criou vários sistemas. Mas isto é verdade na medida em que nenhum artista expressou mais do que uma única coisa sobre diversas facetas. Em miúdos, Camus vai dizer que até mesmo Immanuel Kant pode ser um artista. O filósofo, mesmo que seja Kant, é criador. Tem seus personagens, seus símbolos, a sua ação secreta, tem seus deslances. Ao contrário, a vantagem do romance sobre a poesia e o ensaio representa apenas, apesar das aparências, uma maior intelectualização da arte. Entendemos, trata-se sobretudo dos maiores. A fecundidade e a grandeza de um gênero se medem muitas vezes por seus resíduos. O número de romances ruins não deve fazer descrescer a grandeza dos melhores. Estes justamente trazem consigo seu universo. O romance tem sua lógica, seus raciocínios,
sua intuição e seus postulados. Tem também sua exigência de clareza. Para o Camus, e é importante eu ressaltar isso aqui para vocês, não existe diferença entre filósofo e literata, escritor. Inclusive, os grandes romancistas são romancistas filósofos. Ou seja, o contrário dos escritores com teses. Romancistas filósofos, escritores com tese. Isso aqui é acadêmico. Isso aqui é ABNT. Isso aqui é parágrafo assim, com letra 12, não sei o que lá. Isso daqui é arte com filosofia. Isso aqui é sublime. Isso que o Camus está falando dos grandes romancistas filósofos, só para citar alguns, o Camus está falando de Balzac, Sade, Melville, Tendot, Dostoiévski, Proust, Malraux e Kafka. Para o Camus, esses são alguns exemplos dos romancistas filósofos. Isso aqui, ó, é supra-sumo. Isso aqui é o melhor que existe da literatura. Não precisa nem você ler assim muito, né? Mas se você ler pelo menos uns 2 ou 3 desses aqui, e claro, nacionais também, lógico, você já vai ter uma capacidade, né, grandiosa. E aí é o que eu digo a vocês. Na criação em que a tentação de explicar é mais forte, pode-se então superar essa tentação? No mundo fictício, em que a consciência do mundo real é a mais forte, posso permanecer fiel ao absurdo sem sacrificá-lo ao desejo de concluir? São muitas as perguntas a considerar no último esforço. Já se entendeu o que elas significam. São os últimos escrúpulos de uma consciência que teme abandonar sua primeira e difícil lição em favor de uma última ilusão. As pessoas se acostumam rapidamente. Querem ganhar dinheiro para viver felizes e concentram-se todo o esforço e o melhor de uma vida em ganhar esse dinheiro. Esquecem da felicidade, confundem o meio com o fim. Da mesma maneira, todo o esforço do conquistador vai derivar na ambição, que era apenas um caminho para uma vida mais ampla. Há muita esperança tenaz no coração humano. Os homens mais despojados acabam, às vezes, aceitando a ilusão. Tal aprovação ditada pela necessidade da paz é irmã da aceitação existencial. Mas o que falta é o caminho do meio que leve a encontrar o rosto dos homens. E é claro, o Camus, entre todos os romancistas filósofos, vai dizer: examinarei um tema favorito de Dostoiévski. Também poderia ter estudado outras obras, mas nesta o problema é tratado diretamente, no sentido da grandeza e da emoção, como nos pensamentos existenciais de que já falamos. Tal paralelismo serve para o meu propósito. Claro, o Camus vai utilizar, né, a personagem Kirillov, do romance Os Demônios ou Os Possessos, né, de Fyodor Dostoiévski, para exemplificar o que é um homem, né, com a noção de próprio. Todos os heróis de Dostoiévski se questionam sobre o sentido da vida. Nisto são modernos, não temem o ridículo. O que distingue a sensibilidade moderna da sensibilidade clássica é que nesta se nutre de problemas morais e aquela de problemas metafísicos. Nos romances de Dostoiévski, a questão é colocada com uma tal intensidade que só admite soluções extremas. A existência é enganosa ou é eterna? Se Dostoiévski se contentasse com esta análise, seria filósofo. Mas ele ilustra as consequências que esses jogos dos espíritos podem ter na vida de um homem, e por isso é um artista.
Entre tais consequências, a que interessa é a última, que ele mesmo chama o Diário de um Escritor. Nas anotações de dezembro de 1876, de fato, imagina um suicídio lógico, convencido de que a existência humana é um absurdo perfeito para quem não tem fé na imortalidade. O desesperado chega às seguintes conclusões, abre aspas. Visto que a resposta às minhas perguntas sobre a felicidade que recebo da minha consciência e de que só posso ser feliz em harmonia com o grande todo que não concebo, nem nunca poderei conceber, é evidente. Visto que, enfim, nesta ordem das coisas, assumo ao mesmo tempo o papel de querelante e de querelado, de acusado e de juiz. E visto que julgo totalmente estúpida essa comédia por parte da natureza, e até considero humilhante, por minha parte, aceito interpretá-la. Na minha qualidade indiscutível de querelante e querelado, de juiz e acusado, condeno essa natureza que, tão imprudente desaforo, fez-me nascer para sofrer. Eu a condeno a ser aniquilada comigo. Essas são as palavras, né, de Fyodor Dostoiévski. Aí vocês percebem por que as pessoas que leem Fyodor Dostoiévski são tão tristes, assim, também, né? Vocês percebem, inclusive, por que eu botei essa gravura aí do Dostoiévski, né? Tristinho e tal. Cara, vivia na Rússia, né? Muito frio. Então, é complicado, gente. Se tivesse vindo para o calor do Ceará, com certeza não teria escrito essas coisas. Mas vamos lá. Esse é o engenheiro Kirillov, personagem dos Possessos, que diante de uma lógica tão mortal, ele ambiciona e julga não somente a sua própria existência, como a existência do mundo. Lembrem, naquela composição de onde é que está o absurdo, de onde é que está o homem, que uma depende do outro e tal, e tal, e tal. Ok. E se eu decido acabar com os dois? Aqui a personagem está se relatando como um juiz, né? O raciocínio é de uma clareza clássica. Se Deus não existe, Kirillov é Deus. Se Deus não existe, Kirillov deve se matar. Kirillov deve se matar, então, para ser Deus. Esta lógica é absurda, mas é o que se necessita. O interessante, contudo, é dar um sentido a essa divindade trazida para a Terra. Isto leva a esclarecer a premissa: se Deus não existe, eu sou Deus. Ainda bastante obscura. É importante notar, antes de mais nada, que o homem que manifesta tal pretensão incessante é bem deste mundo. Faz sua ginástica toda manhã para manter a saúde, comove-se com a alegria de Chatov ao encontrar sua mulher, num papel encontrado depois de sua morte, quer desenhar uma figura que lhes mostre a língua, é pueril, é colérico, apaixonado, metódico, sensível. De super-homem só tem a lógica e a ideia fixa. De homem tem todos os registros. No entanto, é ele quem fala tranquilamente da sua divindade. Ele não é louco, ou senão foi Dostoiévski quem enlouqueceu. O que agita não é uma ilusão de megalômano. Kirillov não quer ser Deus para dominar o mundo e as pessoas. Ele quer ser Deus no sentido de dominar a sua própria vida, sua própria existência. E tomar as palavras em seu sentido próprio seria, desta vez, ridículo. Né? E para encerrar, né, porque certamente se a Santa Inquisição estivesse ouvindo, eu já estava na fogueira, de fato, Kirillov imagina por um instante que Jesus, ao morrer, não se encontrou no paraíso. Soube então que a sua tortura tinha sido em vão. As leis da natureza, diz o engenheiro, fizeram Cristo viver em meio à mentira e morrer por uma mentira. Somente nesse sentido, Jesus encarna todo o drama humano. É o homem perfeito, porque é aquele que realizou a condição mais absurda. Não é o Deus-homem, mas o homem-Deus. E com ele, cada um de nós pode ser crucificado e enganado. Em certa medida, aliás, isso acontece. Deste raciocínio tão brilhante entre uma exibição de uma obra do Kirillov e os traços, claro, presentes do ensaio dentro do mito de Sísifo, o Camus representa muito bem nesse momento
a lógica em que leva Dostoiévski a escrever não só sobre Kirillov, mas também sobre os irmãos Karamazov. Porque a obra de Dostoiévski tem esse tom. É só pelo fato de ser russo? Não, lógico que não. É o fato de que Dostoiévski entende, compreende a mente humana, a psicologia humana, de uma maneira muito grandiosa. Mais do que muitos filósofos e psicanalistas e psicólogos e analistas e por aí vai. As obras de Dostoiévski, né, nessa linha e nesse sentido existencial, são extremamente grandiosas. Né? É um dos autores, né, mais lidos, né, estudados, pesquisados e por aí vai. Então, Camus serve claramente dessa personagem Kirillov para nos alinhar, né, nessa questão de um homem que acaba com a própria vida porque, de fato, ele é o dono dela, entendeu? Então, diante desse sentido, a gente tem essa perspectiva, ok? Só para finalizar, né? Só para finalizar, espera só um pouquinho, pessoal, peraí. Crime e Castigo também. Otacílio, perfeito. Crime e Castigo também, grandiosíssimo também. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Exato, Otacílio. Crime e Castigo. Crime e Castigo definitivamente traz, né, essa perspectiva da personagem Raskolnikov, né, e não só ele, os outros personagens ao seu redor também são apresentados em uma perspectiva muito profunda. É uma categoria de escrita que ela não é voltada somente nos cenários, nas situações. Né? Normalmente, numa narração literária, a gente tem os elementos de narração, lógico, personagens, problemas, situações, cenários, e por aí vai. Possibilidades, enfim. E o Dostoiévski, ele consegue adentrar num campo muito difícil e muito complicado, que são as psicologias dos personagens, a profundidade que ele entrega ao personagem sem que ele tenha que fazer uma biografia do mesmo. O que a gente sabe sobre o Raskolnikov no início de Crime e Castigo? Quase nada. Algumas informações. Depois a gente vai percebendo o personagem, a profundidade dele, a culpa, o crime, o que ele faz, as motivações, as noias, enfim. É uma construção que você fica assim, como é que esse cara escrevia isso? Né? A filosofia da curva de Sade melhor pode ser entendida através de Crime e Castigo. Bacana, Tacílio. Um dos exemplos que o próprio Camus traz, né? A literatura sadista, né? Tem uma profundidade também bem grande, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo mini curso, né? do L'Homme Révolté. Para a gente finalizar, né? Nós temos a criação sem amanhã. Para que criar em um mundo que o amanhã não existe? Para que criar em um mundo que o futuro será a total aniquilação dos nossos corpos, né? Apesar desse revés, a alma decide continuar criando, só que criar sem pensar no amanhã, no depois, no futuro. Agora percebo, então, que a esperança não pode ser iludida para sempre e que posso assaltar os mesmos que se achavam livres dela. Este é o interesse das obras examinadas até aqui.
e poderia, ao menos na ordem da criação, enumerar algumas obras verdadeiramente absurdas. E aí o Camus fala de uma das mais prediletas do Camus, Moby Dick, do Herman Melville. Né? Mas tudo requer um começo. O objeto dessa busca é uma certa fidelidade. A igreja foi tão dura com os heréticos porque considerava que não há pior inimigo que um filho desgarrido. Mas a história das audácias gnósticas e a persistência das correntes maniqueístas fizeram mais pela construção do dogma ortodoxo que todas as orações. Né? Resumidamente, foram os filhos da igreja primitiva, da pós-igreja primitiva, né, da igreja fundante, os filhos desgarrilhados, né, os heréticos, os gnósticos, né, toda aquela galera que falava contra, né, o que a igreja estava pregando, ali no início dos séculos, né, séculos 7, 8, 9, 10, e as correntes de maniqueístas também, fizeram muito mais, né, para a construção da igreja do que a própria igreja. Guardadas as proporções, o mesmo acontece com o absurdo. Pode-se reconhecer sua senda descobrindo os caminhos que se afastam dele. Ao final do raciocínio absurdo, uma das atitudes ditada por sua lógica não é indiferente ver a esperança ser reintroduzida sobre um de seus rostos mais patéticos. Isso mostra a dificuldade da ascese absurda. Em algum momento, depois desse minicurso aqui, esperança é uma palavra muito complicada para os camisianos, certo? Porque a esperança, ela detém uma certa noção de que algo vai se acertar, algo vai acontecer, né? Enfim. E isso é complicado porque, para nós, camisianos, o que resta é o presente. Apesar de eu ser um camisiano pascaliano, e aí é uma coisa mais complicada. Mas cabe refletir, tá, que essa criação sem amanhã é uma criação em que eu não devo, de forma nenhuma, acreditar à esperança ou ao futuro, mas sim ao presente. Nada serve tão bem à arte quanto um pensamento negativo. Seus procedimentos obscuros e humilhados são tão necessários para se entender uma grande obra quanto o negro é para o branco. Trabalhar e criar para nada, esculpir na argila, saber que sua criação não tem futuro, ver essa obra destruída em um dia, estando consciente de que, no fundo, isto não tem mais importância que construir para os séculos. Eis a difícil sabedoria que autoriza o pensamento absurdo. Desenvolver ambas as tarefas ao mesmo tempo, negar por um lado e exaltar pelo outro, é o caminho que se abre diante do Criador absurdo. Ele deve dar suas cores ao vazio. Então, definitivamente, eu preciso compreender que esse movimento de criação causa um problema. Ele causa um problema no sentido em que, para quem eu escrevo, para quem eu lego estas palavras e esta criação. Quais os tipos de homem que serão iluminados por essas minhas frases? O esforço de dominação é aqui considerável, mas a inteligência humana pode chegar muito mais. Ela se limitará a demonstrar o aspecto voluntário da criação. Em outro lugar, ressaltei que a vontade humana tinha como único fim manter a consciência, mas isto não poderia ser feito sem disciplina. De todas as escolas e de paciência e lucidez, a criação é a mais eficaz. É também o testemunho perturbador da única dignidade do homem, a revolta tenaz contra sua contradição, a perseverança no esforço considerável estéril. Para que eu vou criar se eu vou morrer? Para que eu vou criar
se o meu exercício um dia não vai ter mais sentido, não vai ter mais celebração e por aí vai. Todo pensamento que renuncia à unidade exalta a diversidade. E a diversidade é o lugar da arte. O único pensamento que liberta o espírito é o que deixa sozinho, certo de seus limites e de seu fim próximo. Nenhuma doutrina o solicita. Espera o amadurecimento da obra e da vida. Separada dele, a primeira fará ouvir mais uma vez a voz quase ensurdecedora de uma alma libertada para sempre da esperança. Apesar da minha obra não ser eterna, apesar da minha criação não ter um amanhã, ainda assim eu preciso iluminar a consciência dos homens do meu tempo. Eu preciso alertá-los sobre o absurdo, sobre a revolta da carne, sobre a falta de valores, sobre a morte, sobre a finitude. Por isso peço a criação absurda o mesmo que exigia do pensamento, revolta, liberdade e diversidade. Depois ela manifestará sua profunda inutilidade, nesse esforço cotidiano em que a inteligência e a paixão se misturam e se arrebatam. O homem absurdo descobre uma disciplina que será o essencial de suas forças. A aplicação necessária, a obstinação e a clareza coincidem, assim, na atitude conquistadora. Criar é também dar uma forma ao destino. Todos esses personagens são definidos por sua obra, ao menos tanto quanto a definem. O comediante nos ensinou. Não há fronteira entre o parecer e o ser. O ator, né? O que me resta é um destino cuja única saída é fatal. É aquela velha frase que vocês já ouviram falar: o destino é a morte. À margem dessa fatalidade única da morte, tudo, alegria ou felicidade, é liberdade. Surge um mundo cujo único dono é o homem. O que o atrava era a ilusão de outro mundo. A sorte do seu pensamento já não é renunciar a si, mas renovar-se em imagens. Ele se representa em mitos, sem dúvida, mas mitos sem outra profundidade senão a dor humana, e como esta, inesgotável. Não mais a fábula divina que diverte e cega, mas o rosto, o gesto e o drama terrenos em que se resumem uma difícil sabedoria e uma paixão sem amanhã. E assim se encerra o mito de Sísifo, né? Justamente na criação amanhã, em que, tomados dessa notícia de que o mundo nos pertence e que nós não estamos mais com os grilhões que nos arrebatavam a iluminações e a ilusões e a deuses e mitos e por aí vai, agora nós temos uma tarefa dificílima: viver. E como nós iremos viver em um universo privado de ilusão e luzes? Como nós vamos viver em um universo em que a moral, a ética, o direito, a religião, seja lá o que for, não me impedem mais de matar o outro? Se no absurdo nós temos a presença do suicídio como acabar consigo, a negação absoluta de si, agora nós vamos experimentar um momento muito peculiar da nossa história, pessoal. 1943, 1944, 1945 até 1951, esse pensamento ficará presente em Camus. Não se trata mais do absurdo da existência, mas da revolta como enfrentamento do absurdo. Trata-se, em última análise, de entender como uma história de quase 2.500 anos matou, destroçou, aniquilou, devastou e humilhou milhares de pessoas e lugares. Basicamente é isso.
Essa é a próxima história que eu quero contar para vocês, né? No próximo mini curso chamado O Homem Revoltado, de Albert Camus, História, Polêmica e Enfrentamento. Vão ser 3 dias também, porque eu vi que definitivamente 2 dias não tem condição, não dá, né? Para a gente falar tudo isso em 2 dias, então vão ser 3. As datas já estão definidas, dia 22, 23 e 24 de julho, às 8 horas também, né? Vai ser sexta, sábado e domingo. O valor vai ser de R$60 por ser de 3 dias, mas quem tiver aqui, né? Quem tiver aqui comigo já adquire pelo valor tradicional que a gente já está antes, né? De 40, ok? Basicamente a gente vai falar sobre o percurso do fim do mito de Sísifo, quando o Camus termina de escrever o mito de Sísifo, a guerra termina e ele começa a proferir algumas palestras, entre elas a crise humana, em que ele já começa a dar os sinais definitivos, né, de como nós estamos passando do absurdo para a questão do assassinato. Se, na época da guerra, eu nego a mim mesmo a ponto de me matar, agora, na época das ideologias, eu me afirmo de uma maneira tão grande que eu nego o outro. E ao negar o outro, ele se torna inimigo. E a gente sabe o que a gente faz com o inimigo, né? Carl Schmitt já mostrou pra gente o que a gente faz com o inimigo. A gente mata o inimigo. Então, o Camus vai analisar historicamente, né, como esse processo aconteceu. Né? A gente vai ter 3 dias para discutir sobre isso com certificado também, ok? E aí quem já for fazer a inscrição aí nos próximos dias, faz pelo valor desse também, 40, ok? Vocês vão estar recebendo esse certificado de participação no curso livre, o Mito de Sísifo de Albert Camus Interpretações, né? Eu vou até mudar os dias, né? E aumentar a carga horária, porque a gente acabou falando mais do que deveria, do que poderia, mas acredito que tenha sido extremamente necessário para a gente poder, para eu poder dar esse panorama total sobre o mito de Sísifo em si, tá bom? Eu vou parar a gravação, mas se vocês quiserem comentar, perguntar, alguma coisa do tipo, a gente faz aqui no off, tá? O que é que eu preciso de vocês agora? Inclusive de quem está assistindo a gravação. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo, através lá do WhatsApp. Eu vou deixar o grupo aberto depois aqui, certo? Eu preciso do e-mail de vocês e preciso do nome completo para poder colocar no certificado, tá certo? Eu preciso do e-mail e preciso do nome completo. Nome completo para eu colocar no certificado e o e-mail para eu enviar para vocês o certificado do curso, ok? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente pode conversar aqui um pouquinho, tá certo? Quem está assistindo a gravação, lembre-se, e-mail e nome completo, ok? É isso. Vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima. Igor.